Boa noite a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez nessa casa abençoada, aprendendo, né? Eu sempre costumo dizer, somos todos aprendizes. E hoje até a ciência nos ensina, né? Que quanto mais a gente fala de uma coisa, mais você interioriza aquilo. Então, quanto mais a gente fala de espiritismo, quanto mais a gente fala de Deus, quanto mais a gente fala de Jesus, mais aquela mensagem adere ao nosso coração, mais aquela mensagem fixa em nós. E agora há pouco, antes de começar essa nossa preleção, esse nosso estudo de hoje, né? Eu sentado nessa cadeira comecei a refletir. Quem é que começou tudo isso, né? Quem que foi o primeiro palestrante aí do Evangelho a nos ensinar? E é claro, né? Que eu lembrei de Jesus de Nazaré, que quando encarnado veio à Terra para nos ensinar o caminho. Mas naquela época, ele não tinha centros espíritas, não tinha igrejas, não tinha locais preparados para ele. Então, aonde que ele deixava a sua mensagem de luz? Aonde quer que ele esteja. Em qualquer lugar era lugar de se levar o Evangelho. Em qualquer lugar era lugar de se levar a caridade, o amor de Deus por nós. Porque nós ainda, espíritos imperfeitos, não compreendemos toda a grandeza de Deus. A vida na Terra é difícil, sim, mas porque nós não compreendemos. O estudo da doutrina espírita, o estudo das obras de Kardec, nos fará compreender um pouco mais a Deus. Mas é preciso que nós sigamos o terceiro mandamento da terceira revelação de Deus. Terceiro mandamento não, o mandamento da terceira revelação de Deus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no advento do Espírito de verdade. Esses mandamentos são 2. Quem lembra quais são? O primeiro, amai-vos, que já engloba amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E o segundo, quem lembra qual é? Instruí-vos. O amor e a instrução andam juntos. E era isso que Jesus fazia. Ele praticava o amor, mas ele instruía ao mesmo tempo, que anda junto, né? Ele curava as pessoas, ele dava passe magnético nas pessoas. As pessoas naquela época, né, há 2000 anos atrás, não sabiam o que estava acontecendo, porque não tinha a capacidade de compreender. Hoje nós já temos um pouco mais de capacidade de compreender. Por quê? Porque Deus deu de graça as informações para nós? Ou porque no passado e no presente nós galgamos, nós buscamos, nós nos inteiramos um pouco mais nas leis de Deus? Deus não dá nada de mão beijada para nós, a não ser a vida. Nós temos que buscar aquelas interpretações, né, que dizem que Deus fez os anjos de uma forma, nós de outra. Isso é verdade? Não. Até porque se Deus fizesse isso, ele não seria um Deus bom, ele não seria justo. Todos os espíritos do universo são criados simples e ignorantes. Iguais. Porque aí cada um de nós vem buscando, através do amor, através da prática da caridade, através da instrução, e você vem se melhorando. E tudo que você aprende ou pratica nessa encarnação, você leva para a próxima. Por exemplo, eu sempre costumo dizer, tem pessoa que, não gosto de estudar mediunidade, eu não sou médium. Eu sempre comento, mas peraí, você vai ter só essa vida? A mediunidade é física, tá? Ou você nasce médium ou você não nasce. Mas você vai nascer só com esse corpo? Você não vai nascer com o próximo mais pra frente? E se você que tiver na próxima vida tem que nascer como médium? Se você já estudou nessa vida,
na próxima você já vai saber o que fazer. Tirando, mas você não precisa nascer como médium na próxima, mas algum parente seu vai precisar. Todos nós temos alguém na família que é médium. Às vezes você não sabe quem é. Talvez seja você e você não percebeu. Talvez pela falta de instrução. Por quê? Sem instrução, a gente não sabe o que existe, a gente não sabe lidar. E hoje em dia, nas nossas ciências da Terra, uma das coisas que é muito mal compreendido, e a ciência ela é materialista, todo mundo sabe o que significa ser materialista? Para o materialista, tudo é matéria ou propriedade da matéria. Por exemplo, você vai num médico, ele vai te receitar lá, fala, olha, faça orações, 3 orações por dia, 3 passes por dia, leitura do Evangelho. Ele vai te recomendar um remédio para o corpo. Porque na ciência, na medicina, quando ele foi lá aprender, ele não aprende sobre os fluidos, que são as energias do universo, não aprende sobre as reencarnações, não aprende que você tem uma alma. Então, na vida dele, ele pode ser até espiritualista, ele pode ser espírita, pode ser evangélico, católico, ele pode acreditar na vida após a alma, mas dentro do consultório ele não vai poder fazer aquilo, porque vai contra o que a medicina prega. Porém, um dia, os nossos médicos, sim, serão espiritualistas, porque é interligado. Você vai nos hospitais psiquiátricos, a coisa mais comum de você encontrar são médiuns, pessoas que estão passando por uma obsessão cruel e muitas das vezes não sabem o que fazer. Porém, como eu falei, né? Se tivesse estudado mediunidade numa outra encarnação, claro, talvez na encarnação passada dele não tinha nem espiritismo, né? Porque o espiritismo ainda é novo. Muito novo. O que são 200 anos perante a eternidade? Nós nunca mais morremos. O corpo vai morrer, vai doer. Mas o espírito não. E nós somos espíritos. Nós não morremos. É por isso que Jesus ensinou lá quando ele veio. Não dá mais propriedade aos bens materiais do que os espirituais, porque os espirituais são seus. A caridade, a humildade que você busca hoje são seus. O estudo que você faz hoje são seus. Agora o corpo não. O corpo é um empréstimo que Deus dá para nós. O seu carro não. Está emprestado nesse momento. Sua casa não. Está emprestado nesse momento. Agora, tudo que você aprende dentro do centro espírita vai ficar com você pro resto da eternidade. O espiritismo é baseado nas leis de Deus. E quando nós não seguimos as leis de Deus, nós sofremos. Então Jesus passou pela terra curando os corpos das pessoas. Mas ele queria que os corpos sejam curados? Sim. Porém, ele curava os corpos para que as almas despertassem. O corpo é secundário. Ele curava o corpo para chamar a atenção da alma, daquele espírito que estava dirigindo o corpo. Secundário. Ele queria que a pessoa se despertasse. Olha, você tem que buscar a caridade. Olha, você tem que buscar a humildade. E aí chega o espiritismo. Com Kardec e as mesas girantes, as pessoas se reuniam em volta das mesas e a mesa flutuava na frente de todo mundo. Hoje não existe mais mesas girantes. Então não existe mais espíritos? Não. Os espíritos fizeram aquilo no mundo inteiro, inclusive tem relatos de mesas girantes no Brasil, tá? Existia espíritos que se comunicaram com Kardec na época de Kardec aqui no Brasil, tá? Os espíritos faziam isso para quê? Chamar a atenção. É igual Jesus. Jesus curou para chamar a atenção da alma. Os espíritos levantavam as mesas para chamar a atenção. Falaram, nós estamos aqui, nós não morremos. Vocês não precisam chorar por nós.
Aqui no mundo espiritual, nós estamos melhor do que estávamos aí na Terra. Olha que coisa. Só que ainda tem muitas pessoas que por mais que ela venha no centro espírita, por mais que ele veja a palestra, por mais que ele tome o passe, ele ainda tem dúvida. E aí, muitos médiums de cura continuam nascendo para continuar o que Jesus começou, que é chamar a atenção das almas nas faces da terra. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Quem aqui costuma ler um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo? Levanta a mão aí. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho assim, ó. Estava na parte, a fé transporta montanhas. Daí decorre que aquele é um grande poder fluídico. O poder fluídico, tá? A gente hoje chama de energia, né? Quando você toma um passe, você toma uma energia. Kardec nunca usou o termo energia, ele chamava de fluido. Existe o fluido cósmico universal que dá vida a todo o universo, deu vida à Terra, dá vida ao seu corpo, dá vida ao seu espírito. É a matéria-prima do universo, tá? E quando você está tomando um passe, o encarnado libera fluido dele. Se ele está em contato com o espírito superior, que seria o anjo guardião dele, a energia, o fluido do espírito junta com o dele e vai para você. E esse fluido pode te curar. E a gente vai ler isso hoje agora no Evangelho, tá? Daí que é um poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passa de efeito de uma lei natural. Esse tipo de cura, através do passe, sempre existiu. Antes do Espiritismo, antes de Jesus vir encarnado aqui na Terra, claro. Existem relatos dos antigos egípcios, que eles praticavam a transmissão de fluidos através do passe com a intenção de curar as pessoas. Olha que coisa, né? Porque está na lei natural. Só que nós não conhecíamos o que acontecia. É igual, muitos, na Igreja Católica, existem muitos santos, né? Que cometeram várias curas através da prece, da oração. E aí a Igreja lá canonizava. Para fazer isso tem que ser um grande santo. Mas eles não conheciam o que acontecia. Agora, como Espiritismo, a gente sabe que há essa transmissão de fluidos entre um encarnado, entre um espírito, entre um encarnado direto para um espírito desencarnado. Vocês sabiam que a prece pelos desencarnados é como se você desse um passe no desencarnado? E o desencarnado sente a sua prece. Ele sente. Kardec, ele nunca chamou de obsessão, ele usava o termo cura de obsessão. Quando ele ia trabalhar com uma obsessão, eles se juntavam nas mesas e eles chamavam um espírito obsessor, que eles chamavam de evocação. O espírito vinha, ele conversava com o espírito. Depois que terminava aquela sessão, você sabe o que os encarnados daquela sessão faziam? Eles iam para a casa deles e cada um fazia uma oração para aquele espírito. E aí voltava na próxima sessão e chamava o espírito de novo. Adivinha o que o espírito falava? Senti as vossas orações. Olha, se eu fizer uma oração por cada um de vocês aqui, ou para alguém, o fluido que vai se desprender de mim vai até você, mas você não vai saber que eu orei por você. Agora, quando a gente faz isso por um desencarnado, de alguma forma, pode ser até um obsessor, tá? De alguma forma que a gente não sabe explicar, ele sabe que foi você que orou por ele. O mundo espiritual é muito diferente do mundo material que nós vivemos hoje. Kardec diz que os desencarnados, eles são mais felizes do que estão aqui na Terra, com algumas exceções, claro, né?
A pessoa que tira a sua própria vida, há relatos que eles, pelo menos durante um tempo, eles sofrem muito no mundo espiritual, até mais do que estavam sofrendo aqui, claro. Só que é passageiro. É passageiro. O sofrimento, tanto aqui quanto no mundo espiritual, é passageiro. Todos nós estamos destinados ao bem, ao amor, à caridade, a ser felizes. Só que a nossa felicidade depende do estudo das obras de Allan Kardec. Depende de entender como Deus age. Porque as obras de Allan Kardec lá estão como o que a gente consegue compreender um pouco mais de Deus adentrando nessas obras. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um guia moral para nós aqui na Terra. Mas ele não veio sozinho. E se continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte a fé transporta montanhas. Entretanto, o Cristo que operou milagres. Hoje a gente sabe que não existe mais milagre, né? No Espiritismo a gente sabe, porque a gente sabe o que acontece na cura. A gente sabe. É claro que a gente não entende ainda, né? Por exemplo, eu trabalho com magnetismo, que é o passe para a cura, né? Que Kardec sempre usou o termo magnetismo e não passe. E a gente vai ler aqui hoje, né? A gente vai lá, aplica o magnetismo da pessoa que está com dor. A dor some na hora. A gente sabe que um espírito superior veio, colocou a energia dele como se fosse um remédio e a dor sumiu. Mas o que acontece ali na molécula do corpo, a gente ainda não tem muita noção. Porque a gente não sabe o que é o fluido, o que são essas energias, que depende dos encarnados para o desencarnado. Mas a gente sabe que elas estão ali. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, porque quando ele cura uma pessoa é material. Mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Ora, que eram esses milagres? Senão efeitos naturais. Está no Evangelho, viu, gente? Efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Olha aí. Então, hoje é compreensível essa doação de fluidos e o alívio e a cura das pessoas também é compreensível. Em uma das edições da Revista Espírita de Allan Kardec, um espírito chamado Mesmer, ele diz assim: o fluido do próprio corpo da pessoa. O fluido que Kardec usa, o que era usado antes até de Allan Kardec, existiu uma ciência que surgiu antes do espiritismo chamada magnetismo animal, em que se chegou até o passe. E nessa ciência, os magnetizadores curavam as pessoas através de passes, né? Então ele fala, existe o fluido do próprio magnetizador, do próprio passista, existe o fluido dos espíritos, e existe um ainda maior, que é a prece de uma pessoa desinteressada pela outra. O passe magnético nada mais passa do que preces. Só que a prece, para você aliviar ou curar uma pessoa, você não tem que estar pensando em você. Você não tem que estar pensando. Você tem que pensar que você quer só o bem daquela pessoa. Ponto. Só. Abnegação total. É o bem pelo bem. E essa pessoa que faz uma prece pelo outro pode aliviar e curar a dor dessa pessoa. A minha filha, desde pequena, tem dor de barriga, dor de cabeça. No caso, vem cá, filha, senta aqui. A dor dela passa.
Isso é só eu que tenho isso? O Espiritismo deixa claro. Qualquer pessoa que tenha uma boa saúde pode fazer isso pelo próximo. Principalmente se você ama esse próximo. E uma prece, ela nunca faz mal. E isso pode ser feito em qualquer parte. O primeiro curso de passe que eu fiz foi lá no Francisco de Assis, em Rio Preto. Eu lembro que eles mostraram uma imagem de uma senhora, né? No meio de uma grande cidade. Eu sei que é uma grande cidade porque o movimento dava pra ver. E tinha um rapaz caído no chão, tipo, dormindo. Não se sabia se estava drogado ou embriagado. Essa senhora parou do lado dele, naquele movimento de centro de São Paulo, Belo Horizonte, cidade grande. Colocou a mão sobre ele e ficou assim. Ela estava magnetizando. Ela estava dando um passe numa pessoa que ela nunca viu na vida. Não era amigo dela, não era nada. Aí você pensa, fala, Marcos, eu ouvi falar que só pode fazer isso no centro espírita. Olha o exemplo de Jesus. Aonde que ele fazia? Ele fazia em qualquer parte. E o que nós temos que seguir é Jesus. Mas, Marcos, se a pessoa estiver passando por uma obsessão, o espírito que está com ela pode me perseguir? O que vocês acham? Pode. Pode sim. Só que você vai deixar de fazer a caridade por causa disso? A caridade é quando você sabe, você não é só dar o que te sobra, é te dar tudo de você. Vou dar um exemplo que também está no Evangelho. Uma parábola. Deus envia duas pessoas para a face da terra. Um vem rico, o outro vem pobre. E aí, depois, essas duas pessoas desencarnam e voltam para o céu, né? É uma parábola, lembra, né? O rico, com um sacão enorme das caridades que ele fez, com o bem que ele fez. E o pobre, uma sacolinha de mercado, mirrada, pequenininha. Mas tinha uma balança lá. O rico jogou a dele. O que aconteceu com a balança? Pesou, né? Fez bastante coisa. Mas aí veio o pobre, até triste. Meu Deus, eu tive pouco. Eu fiz pouco. E jogou lá. Adivinha o que aconteceu com a balança? Pesou. E aí Deus explicou. Rico, você fez bastante, sim. Mas você nunca fez esforços por isso. Você dava só do que sobrava. Enquanto ele dividia o pouco que ele tinha. Você quer coisa mais caridosa de você e dar passes de uma pessoa que passa por obsessão e sabendo que aquele espírito pode te perseguir? Só que se ele te perseguir, se você é uma pessoa cristã, que está se inteirando nas obras de Allan Kardec, no Espiritismo, talvez você possa convertê-lo e fazê-lo que ele caminhe para o bem. Olha, você tem noção do que é fazer alguém mudar de direção? Uma pessoa que pode estar sofrendo há centenas de milhares de anos. E talvez através do seu exemplo ela pode mudar. O que é mais caridade que isso? A caridade, ela vem com sacrifício, ela não vem de coisas pequenas, é sacrifício. É por isso que a prece, a oração e o estudo devem ser os nossos guias. Porque quanto mais a gente pratica caridade, quanto mais a gente faz prece, mais a gente atrai espíritos bons ao nosso lado. Tirando que Deus já colocou um anjo guardião ao lado de todos nós. E no Evangelho se continua. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. A força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Abnegação é esquecer de você pelo próximo. Se devotar é ser devoto pelo próximo. Aquele que diz que ama a Deus, mas repudia o seu irmão, mente, não ama a Deus. E aí se continua no Evangelho. O magnetismo
que é o passe para a cura, é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outroras de milagres. Então, pela fé, nós podemos aliviar e curar os nossos irmãos. Desde aqueles que estão passando por uma obsessão, desde aqueles que estão passando por dores. E repito, numa das edições da Revista Espírita de Allan Kardec, Kardec publicou, tinha um grupo que chamava lá na França, Grupo Curador de Marmande. Eles chamam assim, o nome era outro nome, né? Era entre amigos. Eles trabalhavam com pessoas que passavam por obsessão e doenças para curar. E lá eles escreveram uma carta para Kardec, eles colocaram 4 curas. Só que não foram curas obtidas por eles. Foram curas obtidas por parentes das pessoas doentes. Então as pessoas procuravam eles e aí eles recomendavam. Olha, a sua mãe vai começar a te dar passe todo dia lá na sua casa. E aí a pessoa começava todo dia, com o pensamento, chamava o anjo guardião, fazia uma prece. E lá eles relataram 4 curas. Pelos parentes. Ah, mas eles eram passistas, eles eram espíritas. O que importa? É a prece abnegada pela pessoa. O seu anjo guardião vai vir até você. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Eu posso estudar todas as obras de Allan Kardec. Se eu não tiver a caridade, meu anjo guardião não vai conseguir me ajudar, porque é isso que me aproxima dele. Um espírito superior não vai conseguir me ajudar, porque é isso que me aproxima dele. E uma pessoa sem conhecimento pode ter essa aproximação de um espírito superior, porque é a caridade que aproxima eles. Olha que coisa. Marcos, isso faz muito tempo. Relata um fato mais perto de nós, lá no centro, no nosso trabalho. Chegou uma senhora com câncer, próximo do desencarne. Ela já tinha operado várias partes do rosto, ela já não tinha, porque arrancou o olho, o nariz, parte da boca. Ela estava para desencarnar com câncer. Qual que foi a nossa recomendação? O marido, que era evangélico, dar passes nela dentro de casa. Esses dois voltaram depois de alguns dias, eu vi os dois chorando. Porque a dor dela, que não passava nem com morfina, sumiu. Sumiu assim. Ela relatou que diminuiu 70%. Ela passou a tomar dipirona. Mas eu vi essas duas pessoas chorando na minha frente. O que eu fiz? Nada, eu só passei a informação. Falei, olha, você vai empunhar as mãos sobre ela, vai chamar o seu anjo guardião com o pensamento e vai fazer a prece por ela. Principalmente quando ela tiver a dor. E foi o que ele fez. E a dor realmente foi aliviada por ele. Outro exemplo lá. A gente passou isso para uma mãe e para uma filha. A mãe tomava vários tipos de remédio. A filha começou a dar os passes nela dentro de casa. Parou com todos os remédios, as dores sumiu, o sono melhorou muitas coisas. Então, gente, isso está nas nossas mãos. E esse ensinamento de Kardec, esse ensinamento espírita, a gente tem que passar para o mundo. Porque não está na mão minha aqui, está na mão nossa. Deus deu para todos nós. Acabou aquela época que só os sacerdotes podiam fazer, né? Antigamente, nas religiões, só o sacerdote podia ler a Bíblia, só o sacerdote podia fazer isso, só o Deus podia fazer aquilo. Né? O conhecimento está nas nossas mãos, a caridade está nas nossas mãos, os fluidos estão na nossa mão, porque está lá na Gênese. Quanto mais você pratica o bem, quanto mais você se instrui, mais o seu fluido fica mais leve, mais apto a você se curar e você curar os outros. Tudo está no pensamento. Eu não consigo, quer dizer, eu consigo mentir para todos vocês. Mas eu consigo mentir para os espíritos? Porque eles veem os nossos pensamentos. Só aqui eu consigo mentir, lá eu não consigo. Os espíritos sabem quem vocês são. Não precisa mentir. Eles sabem quem eu sou. Eu não preciso mentir.
É por isso que nós temos que buscar a verdade, a sinceridade, o máximo possível no dia de hoje. Imagina, você mente uma pessoa aqui, depois vocês dois desencarnam, se encontram lá no mundo espiritual, ele olha pra você, mas você mentiu pra caramba pra mim, rapaz. Como é que você vai ficar? No mínimo com vergonha. No mínimo, né? E esse espírito continua no Evangelho. Repito, a fé humana e divina, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, lembrando que no passe, para você curar, para você aliviar a pessoa, é a sua vontade de fazer aquilo que vai potencializar o seu fluido. Sempre lembrando, né? Eu sempre digo, o passe não está naquele momento que você vai dar. Ele está na semana que você teve, na caridade que você fez aquela semana. Porque o teu fluido fica mais apto àquilo. E você atrai mais os bons espíritos. Seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Quem escreveu isso foi um espírito protetor. E mais no Evangelho, na prece pelos doentes e pelos obsidiados. Olha aqui. Se Deus não houvesse querido os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não haveria posto ao nosso alcance meios de cura. Ou seja, se Deus queria que a gente só sofresse, não ia ter como. Você teve uma doença, não tem como, você vai só sentir dor. E não é isso que acontece. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo, isso aqui está no Evangelho, tá? O Kardec não usa o termo passe, ele usa o termo magnetismo. O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o Espiritismo nos revela outra força, poderosa da mediunidade curadora, e a influência da prece. Gente, Marcos, então qual que é a diferença da mediunidade curadora para o passe que cura? Na mediunidade curadora, o médium de cura, ele pode curar com um toque, com uma oração, talvez até com um abraço. No passista, ele pode te curar, mas vão ser vários passes até você chegar à cura, né? Essa é a diferença. Só que Kardec, como eu falei, ele não usa o termo passista, ele usa o termo magnetizador, como a gente vai ver mais pra frente, ó. Na questão 556 do Livro dos Espíritos, olha o que Kardec pergunta. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? O poder magnético pode chegar até aí, quando secundado pela pureza de sentimentos e por um desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm-lhe auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira por que contam. Antigamente não se conheciam essas maneiras, a gente não conhecia o que fazia isso. A gente sabia que existia, e sempre existiu. Você pode ir na tribo mais isolada que existe do mundo. Lá tem um pajé, alguém ligado com os espíritos, que trabalham desde de curas através de um passe, mas aí eles usam outras formas, né? Às vezes uma planta, um negócio que passa, enfim, de alguma forma. Só que o Espiritismo vem nos dizer que a forma não é nada. O pensamento é tudo. Então você pode fazer vários movimentos na hora do passe. Se o seu pensamento não estiver focado em fazer o bem, não vai adiantar nada. Agora, se você não fizer movimento nenhum, mas o seu pensamento está focado no bem da pessoa, o seu fluido vai inundar aquela pessoa de amor. E o alívio pode ser imediato, ou pode ser depois de um tempo. E está nas obras de Kardec.
o magnetismo, o passe, ele pode aumentar o seu tempo de vida. Como assim aumentar, Marcos? Eu não venho pré-datado para morrer? Gente, tem pessoas que acreditam, Marcos, você bateu o carro ali, estava escrito desde antes de você nascer. Às vezes não. Às vezes foi imprudência da pessoa, né? Às vezes a pessoa acha que está andando no asfalto, cai um vaso na cabeça dele, estava escrito para acontecer isso. Nada a ver. Às vezes a pessoa que deixou o vaso lá foi imprudente, deixou e caiu. Entende? Nós escolhemos o gênero de prova que vamos passar. O que é o gênero de provas? A família, o contexto social, porque se você escolhe a família, você sabe, mas vai vir uma família ou rica ou pobre. Você vai vir com os pais que são viciosos ou não, os pais mais caridosos ou não. Então você escolhe o gênero. Agora, essas pequenas coisas são acontecimentos da vida que não dá para você. Por exemplo, outro exemplo bom. Tem pessoa que, por exemplo, alguém desencarnou por um assassinato. E a pessoa fala, veio para morrer pelo assassinato. Isso é verdade, gente? Se fosse verdade, Deus teria que colocar um assassino no mundo. Falar, você vai vir para matar a pessoa. E Deus nunca faz isso. A pessoa que comete o assassinato, ele pode, naquele momento, falar, não vou fazer mais. Se fez, ele fez porque ele teve o livre-arbítrio. Entende? Deus não coloca ninguém para assassinar o próximo. Deus não coloca ninguém para atropelar o outro. Isso são frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, de achar que a vida acaba com a morte do corpo e não acaba. Você faz um mal para alguém, se é uma pessoa ainda dura, como a maioria de nós, ela não te perdoa e continua te perseguindo. E, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente encerrar, que falta pouco. Isso está na mediunidade gratuita. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. E na revista Espírita de Allan Kardec, ele diz assim, todo magnetizador, todo passista pode se tornar médium curador, se souber ser assistido pelos bons espíritas. Só que, como eu falei, a diferença, o médium curador, ele vai curar você num passe. O magnetizador, ele vai precisar de alguns passes. Mas a cura pode vir. Pode. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muitas das vezes, a custa de sacrifícios penosos. O magnetizador está no Evangelho, tá? Kardec. Ele não usa o termo passista, o magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço? O médium curador transmude o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, ainda de que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Gente, eu espero que nessa preleção de hoje, todos nós podemos nos inteirar que nós temos um poder dentro de nós que basta acendê-lo através da fé. A fé que move montanhas. A fé que te mostra que se você doar um pouquinho do seu tempo para alguém, pode ser onde for. Eu já aliviei dores de pessoas dentro do meu trabalho. Eu falo, a pessoa chega para mim, eu tô com uma dor de cabeça. Mas vem cá, eu aprendi um negócio lá, é uma oração, você aceita? Eu nem falo que você explica, é uma oração, você aceita? Aceita. Vem cá. Pronto. Não demora um minuto, alguns segundos. Não custa a gente fazer. Não custa a gente buscar. E você vai se sentir tão bem depois. Você vai se sentir tão bem que é uma coisa que ninguém tira de você. O seu corpo alguém tira de você. O seu carro alguém tira de você. A sua casa,
alguém tira de você. A caridade que você faz pelo próximo, nunca. Ninguém tirará de você. E outra, por que Jesus não escreveu livros? Porque os livros podem ser queimados, os livros podem ser vilipendiados, trocados as palavras, mudados as expressões. Agora, um ato de caridade, a corrente que um ato de caridade gera, não acaba nunca mais. Você pega e ajuda, como que se chama? Oi? Tatiane. Você vai lá fazer uma caridade para Tatiane, ela tá com uma dor, ela tá se sentindo mal, você vai lá dar um passo, faz uma prece por ela. Ela aprende. Ela faz pro vizinho. O vizinho faz pra mãe. A mãe faz pro amigo. E assim vai. Isso não termina. Não termina. E pode durar o resto da eternidade. E Jesus sabia disso. Ele começou essa corrente. Começou. E não parou. Nós estamos 2000 anos depois. Essa corrente de bem que ele fez não parou. Continuou. E vai continuar. E você e eu, quando fazemos uma caridade dessa, é fruto da corrente que Jesus começou há 2000 anos. Então não deixemos essa corrente terminar. E sim, adentremos nela. Porque você vai se sentir tão bem, tão em paz, fazendo o que Deus nos ensinou, que não tem nada que te tire isso. E é como eu sempre digo, ficar com Kardec é ficar com Jesus. Que assim seja.